Na aula de hoje, a gente volta a falar sobre exclusão mútua, só que dessa vez num contexto de sistemas distribuídos. Então, a necessidade de exclusão mútua, de sincronização de dados, ela surgiu como um problema clássico em sistemas operacionais. Isso porque processos num sistema operacional local, eles precisam compartilhar recursos entre eles. Num sistema distribuído, isso também pode acontecer. Eu também posso ter processos distribuídos que precisam sincronizar acesso e compartilhar recursos. E eu preciso, para isso, um mecanismo para garantir exclusão mútua e evitar que processos distribuídos tentando acessar o mesmo recurso causem alguma interferência. Num sistema centralizado, a gente viu que eu posso resolver isso empregando mutex, variáveis de condição, semáforos. A gente viu os mecanismos clássicos. No entanto, num sistema distribuído, eu não tenho como usar essas primitivas diretamente. Por exemplo, eu não tenho um semáforo que funcione de forma distribuída, ou um mutex distribuído. Então, no sistema distribuído, eu preciso necessariamente implementar um algoritmo distribuído que vai resolver o problema de sincronização através da troca de mensagens. Tá? Então, isso tem relação com o que a gente viu na primeira parte do semestre, né? Eu posso usar agora, basicamente, qualquer mecanismo. Eu poderia implementar qualquer um dos mecanismos que a gente vai ver na aula de hoje, usando sockets, por exemplo. Então, necessariamente, eu vou precisar criar um protocolo, uma troca de mensagens, uma sequência de mensagens para garantir que os processos se sincronizem, porque eu não tenho uma única variável que eu possa usar para proteger o acesso, como era o caso, por exemplo, de um semáforo ou de um mutex. O caso trivial do problema da exclusão mútua num sistema distribuído é quando eu tenho um conjunto de processos distribuídos, aqui P1, P2 e P3, mas o recurso ele é gerenciado por um único processo. Então, tanto o P1 como o P2 como o P3 podem acessar esse recurso, só que esse recurso é unicamente gerenciado por um único processo. E esse único processo, no caso do P1, ele poderia, por exemplo, serializar o acesso ao recurso e de uma forma unilateral, poderia sincronizar o acesso, proteger o acesso. Esse é o caso trivial. Na verdade, eu estou interessado no caso geral, que é o caso onde eu tenho um conjunto de processos no meu sistema distribuído e eu tenho um recurso, só que esse recurso ele não é de posse de nenhum dos processos. Então, os processos vão precisar interagir através de um protocolo entre eles para se sincronizarem e decidirem quem é que pode ter o acesso ao recurso, um de cada vez, em alguma determinada ordem. Então, na aula de hoje, eu estou mais interessado nesse tipo de abordagem, nesse tipo de problema. Porque o caso trivial, ele pode ser facilmente gerenciado, assumindo que o P1 ele mantém um protocolo de acesso usando um mutex simples, por exemplo. Aqui, nesse caso distribuído, eu preciso implementar um protocolo baseado em troca de mensagens. Então, esse caso geral, ele necessita de um mecanismo separado para exclusão mútua, que, como a gente vai ver, vai ser baseado em troca de mensagens. Bom, o problema, conceitualmente, ele é muito parecido com aquele que a gente viu na primeira parte do semestre. Eu preciso ter duas primitivas, uma de entrada e uma de saída, né? Então, a primitiva enter permite que um processo entre na sessão crítica. Se o recurso não estiver disponível, o processo tem que ficar bloqueado. E o processo de exit seria a saída da sessão crítica. Ele liberaria o recurso e, se eu tivesse algum outro processo bloqueado, eu desbloquearia aquele processo. Tá? Então, conceitualmente, eu tenho o mesmo problema da primeira parte da disciplina. Eu também quero garantir essas duas propriedades, safety e liveness. Safety é uma propriedade relacionada à correção. Então, eu quero garantir que, no máximo, eu vou ter um processo por vez na sessão crítica. Então, qualquer algoritmo que me deixe dois processos entrando na sessão crítica, ele estaria incorreto. Tá? E eu quero garantir liveness, que os pedidos para entrar na sessão crítica, em algum momento, eles têm que ter sucesso. O processo não pode ficar, por exemplo, em deadlock, ou sendo postergado indefinidamente por outros processos. Então, todo processo que pedir para entrar, em algum momento ele tem que ser atendido. Tá? E essas duas propriedades, elas já estavam presentes na nossa solução centralizada. Eu vou ter agora uma propriedade adicional, que ela tem a ver com o fato de que
esses processos rodando em máquinas distintas vão ter referências temporais diferentes. Numa máquina local, todos os processos têm a mesma referência temporal. Numa máquina, num ambiente distribuído com várias máquinas, cada processo pode ter a sua referência temporal. Então, a minha terceira propriedade é ordering. E esse ordering, ele é uma propriedade que tem relação com a questão de um ordenamento lógico dos pedidos. Então, se um pedido para entrar na ação crítica happen before outro pedido, então a entrada tem que respeitar essa ordem. Então, se o pedido de P1 happen before o pedido de P2, eu tenho que garantir que o P1 vai entrar antes de P2. Então, um protocolo para exclusão mútua distribuída que satisfaz ordering, ele vai ser um protocolo mais justo, né? Vai ter assim como garantir que os processos vão todos sempre terem sucesso quando eles pedirem, é algo relacionado à justiça. O ordering também é um protocolo relacionado também é uma propriedade relacionada a um protocolo justo. Tá? E eu tenho algumas suposições. Tá? Eu estou assumindo, por enquanto, que meus processos não falham por colapso, por exemplo, eles não ficam pendurados, e que as mensagens não são perdidas. Né? Eu vou assumir que eu não tenho falhas por omissão, por enquanto. Isso facilita o entendimento dos algoritmos. Né? Se eu não puder fazer essas suposições, eu preciso adicionar mecanismos adicionais para garantir a tolerância a falhas. Tá? A gente vai ver que alguns algoritmos eles podem estar mais ou menos sujeitos a falhas. E em caso de falhas, eu preciso ter algum mecanismo adicional, tanto em falhas de perda de mensagens, como em falhas de colapso de processos. Bom, como eu falei, a gente vai ver uma série de mecanismos e eu vou querer compará-los. E para isso eu vou usar um conjunto de critérios. O primeiro critério se refere às propriedades que o mecanismo atende. Então, um mecanismo ou um algoritmo que satisfaz as três propriedades é melhor do que um algoritmo que satisfaz um subconjunto delas. Um outro critério que eu vou utilizar é a largura de banda consumida. Em sistemas distribuídos, é comum eu utilizar como uma métrica de quão bom o algoritmo é uma estimativa de quanta banda ele consome. Em geral isso é atribuído ao número de mensagens trocadas pelos protocolos do algoritmo. Então, o nosso algoritmo vai ter um protocolo de entry e um de exit. E a ideia é que um protocolo de enter que consome mais mensagens do que o protocolo de enter consome menos mensagens, o que consome mais mensagens vai ter um desempenho pior. Tá? A gente pode simplificar a análise para esse tipo de métrica, número de mensagens trocadas. Uma outra métrica se refere ao que é chamado de client delay, que é o delay sofrido por cada processo quando ele pede para entrar, quando ele inicia o protocolo de enter e quando ele inicia o protocolo de exit. E essa métrica, esse delay, ele tem relação com o número de mensagens serializadas que eu vou ter no meu protocolo. Ele pode ou não ser relacionado à largura de banda, mas aqui especificamente eu estou interessado no número de mensagens serializadas. Então, um protocolo que precisa de uma mensagem para ir e uma mensagem para voltar, ele teria um client delay proporcional ao envio de 2 mensagens. Uma outra métrica interessante é o synchronization delay. Esse é o delay que se passa entre um processo sair da sessão crítica, ele poder ativar a primitiva de exit dele de fato sair, e um outro processo poder entrar na sessão crítica, assumindo que tem alguém que queira entrar. Então, ele se refere a quão rápido um processo sai e o outro processo pode entrar. Ele tem relação com o throughput da sessão crítica, ou a vazão. Tá? Então, quanto menor for o synchronization delay, maior é a vazão, porque mais rapidamente eu tenho um processo saindo e o outro já entrando. Tá? Então, eu consigo atender uma taxa maior de processos. E um quinto e último critério seria, então, o grau de tolerância à falha do algoritmo. Né? Então, o algoritmo ele pode estar muito sujeito a falhas ou menos sujeito a falhas, mas isso depende, então, da estratégia empregada. A gente vai discutir na aula de hoje 3 algoritmos. Uma versão totalmente centralizada, baseada no modelo cliente-servidor, onde eu tenho um processo especial que desempenha um papel que é o gerenciador da sessão crítica. E
aqui tem relação com o que a gente viu nas últimas aulas, por exemplo, que é bastante comum num sistema distribuído, eu ter algoritmos que são totalmente centralizados e algoritmos totalmente distribuídos. E esses totalmente centralizados, eu preciso que um processo desempenhe um papel especial. E a gente já discutiu isso nas últimas aulas, né? Tá sendo bastante recorrente, mas no caso de um processo com papel especial, ele pode falhar. E se ele falhar, bom, daí eu preciso de um algoritmo de eleição de líder, que a gente já discutiu algumas aulas atrás. Então a gente vai ver uma solução totalmente centralizada, mas que está sujeita a essas questões de falhas do líder, e eu tenho que, por exemplo, selecionar um novo líder. E a gente vai ver dois algoritmos totalmente distribuídos. Um algoritmo baseado em anel, e um outro algoritmo baseado numa fila distribuída. Bom, a gente vai começar com o algoritmo centralizado. Tá? Esse algoritmo ele utiliza um processo especial, que é o controlador, e esse processo controlador, ou monitor, ou gerenciador, ele concede permissões, tokens, para que processos possam entrar na sessão crítica. Então, o algoritmo assume que, em algum momento, esse processo especial ele foi eleito, né, usando algum dos algoritmos que a gente viu na aula passada, uma das aulas anteriores, por exemplo, o algoritmo do valentão, do bully, ou o algoritmo, o próprio algoritmo do anel para eleição de líder. Então, assume que o coordenador foi eleito, que o controlador foi eleito, e de agora em diante, é esse processo controlador que vai decidir sobre a entrada na sessão crítica dos outros processos através da atribuição de permissões, de tokens. Tá? E o mecanismo é bastante simples, de fato é o algoritmo mais simples para a exclusão mútua distribuída. O princípio de funcionamento é o seguinte, eu tenho três tipos de mensagens, request, grant e release. Request é para pedir para entrar, então o processo ele manda um request para o coordenador pedindo para entrar. O grant é a concessão de um token do coordenador para um processo que pediu. E, eventualmente, quando esse processo termina de acessar a sessão crítica, ele devolve o token para o coordenador através de uma mensagem de release. Tá? Então, funciona assim. O processo pede permissão para entrar, na sessão crítica enviando um request para o coordenador. O coordenador ele tem um token que ele pode atribuir para um processo por vez. Se a sessão crítica estiver livre e o coordenador estiver com o token, ele dá o grant do token para o processo que pediu. Se a sessão crítica estiver ocupada e o token estiver com algum outro processo, o coordenador não pode atribuir o token e ele bloqueia o processo que solicitou numa fila de espera. Quando algum processo que está com o token terminar, ele devolve o token para o coordenador através da mensagem de release. Então, aqui eu tenho um exemplo bastante simples para ilustrar o funcionamento do algoritmo. Tá? Eu tenho um processo especial que foi eleito em algum momento para ser o líder e eu tenho 4 outros processos. Bom, se ninguém está com o token está com o servidor e a sessão crítica, portanto, está liberada, o primeiro processo que pedir um request vai ter o seu grant atendido. Então, o processo manda um request e recebe um grant e pode entrar na sessão crítica. Tá? Então, numa situação de sessão crítica liberada, o processo pede com request e recebe o token com grant. Mas vamos assumir que o algoritmo ele já executou alguns passos e numa determinada situação eu tenho um processo P3 que está com o token. Então, o token está com o P3, ele está na sessão crítica, por isso que ele está em vermelhinho aqui. E eu tenho o processo P4 que já pediu, já fez um request, mas não foi atendido ainda, tá? Porque o token estava com o P3. Mas o P4, ele já fez um request e ele já se colocou na cabeça da fila do servidor. Então, esse aqui é o meu estado depois de algumas iterações do algoritmo. Bom, o que pode acontecer agora eu posso ter uma situação onde um outro processo pede para entrar. Por exemplo, o P2, ele faz um request do token, porque ele também quer entrar na ação crítica, mas obviamente ele não vai ter o seu grant atendido, primeiro porque o token não está com o servidor, ele está com o P3, e segundo porque mesmo que o token estivesse com o servidor, ele atribuiria para P4, porque P4 é o primeiro da fila. Então o P2 fez o request e ficou na fila. Bom, o que pode acontecer agora é que a gente assumir que o P3 eventualmente vai terminar e ele vai liberar o token, ele vai enviar um release token para o servidor.
Quando o servidor ele detém o token, ele vai verificar se tem alguém na fila. E tem alguém na fila, tá? Tem o 4 e o 2. E o primeiro da fila é o P4. Então, o servidor ele pode fazer um grant token para o P4. E, obviamente, nesse momento, o P4 sai da fila, né? O P4 sai da fila. Então, o cabeça da fila agora passa o 2. E o P4, com o token, ele tem agora a permissão de entrar na sessão crítica. Tá? Acessar o recurso compartilhado que ele estava esperando para acessar. Eu não desenhei um recurso aqui na figura, mas o recurso ele pode estar em algum lugar da rede, e só o processo que está com o estado vermelho, né, que está com o token, ele pode acessar aquele recurso. Então, os processos eles vão se esperando a sua vez para poder acessar o recurso. Eventualmente, o P4 vai terminar de acessar o recurso, vai devolver o token, vai dar um release token, e o servidor pode dar um grant token para o P2 que estava esperando. Tá? Essa é a ideia do algoritmo. Bastante simples, o algoritmo mais simples para exclusão mútua. Então, em termos de largura de banda, ele é baseado em três tipos de mensagem, né? 3 mensagens. Então, um protocolo que quer entrar, um processo que quer entrar na sessão crítica, ele vai rodar o protocolo de enter, que é uma mensagem de request, e depois ele vai esperar por uma mensagem de grant. Então, 2 mensagens. É um custo bem baixo em termos de número de mensagens. E o protocolo de saída é de apenas uma mensagem. É um custo também muito baixo, é só uma mensagem de release. Em termos de propriedade, por construção, só há um token. Por construção do algoritmo, o servidor ele só dá o token para um processo por vez. Logo, eu nunca vou ter 2 processos na sessão crítica. Como o token só é atribuído para um processo por vez, só vai ter um processo a cada vez na sessão crítica. Então, por construção, ele satisfaz safety. Por construção também, ele satisfaz liveness, porque todo processo que pedir para entrar, ele vai ficar numa fila de espera aqui no servidor. Talvez ele não seja atendido logo, mas em algum momento ele vai ser atendido, porque a ordem do servidor vai respeitar essa fila. Então, tem um critério de justiça nesse algoritmo, que é a ordem dos processos encadeados nessa fila do servidor. Então, esse aqui é um algoritmo que ele satisfaz liveness também. Então, tem uma fila de atendimento que vai garantir que todo o processo que pediu, em algum momento, vai ser atendido. Ele não vai ficar sofrendo starvation, por exemplo, para sempre. E a outra pergunta é, ele satisfaz ordering em termos da relação happened before? Sim ou não? Lembrando que o ordering se refere a se o processo P1 pediu para entrar happened before, o pedido de entrada do processo P1 happened before o pedido de P2, então o P1 precisa ser atendido antes de P2. E nesse algoritmo, o que pode acontecer seria uma situação, por exemplo, onde o processo P2, ele pede para entrar, ele envia um request, só que existe um delay de propagação das mensagens da rede. Né? Então, não sei quando é que essa mensagem... Ele pode enviar um request. Se ele for um processo multithread, ele pode ter enviado um request e logo depois ele pode ter enviado uma mensagem de comunicação para P1, tá? Trocando alguma mensagem M. E esse envio de mensagem M, ele foi algo que aconteceu logicamente depois desse request. Então, houve esse send do request. Então, se for assíncrono ou se tiver alguma outra thread, eu posso ter feito um segundo evento dentro desse processo P2, que foi esse send. Então, existe uma relação de happened before entre esse send e esse send. E existe uma relação de happened before entre esse send e esse receive. E o que pode acontecer é que depois desse receive, esse processo pode ter decidido requisitar o seu token também. Então, ele requisitou o token também. E por uma questão de delay, de propagação de mensagens na rede, talvez esse request ele acabe chegando antes desse request. E se o request de P1 chegar antes do request de P2, o que vai acontecer é que na hora desses processos serem atendidos, o P1 vai ser atendido antes de P2, porque o request de P1 vai ter colocado o P1 na fila antes de P2. No entanto, a gente vê que nesse cenário que eu construía, logicamente, esse pedido de request de P2 aconteceu happened before
esse pedido de request de P1, porque existe uma relação que eu consigo explicar utilizando as minhas regrinhas de precedência. Esse send happened before esse send dessa mensagem, esse send happened before esse receive, e esse receive happened before esse send. E por transitividade, esse request token, então, esse pedido, ele aconteceu antes desse pedido aqui. No entanto, por uma questão de propagação das mensagens, o pedido de P1 acabou chegando antes e ele vai ser atendido antes. Então, esse algoritmo, ele não atende a relação de happen before, não atende a propriedade de ordering. Client delay, qual é o delay que se passa entre o cliente pedir para entrar e ele de fato conseguir entrar? E qual é o tempo que se passa entre o cliente pedir para sair e ele de fato sair? Bom, em termos de tempo de entrada, seria o equivalente à propagação de 2 mensagens, que é o envio de uma mensagem de request e, assumindo que a sessão crítica está vazia, esperar chegar uma mensagem de grant. Seria um tempo de round trip. O tempo de uma mensagem de request ir e o grant voltar. Tá? Então, 2 mensagens. Tempo de 2 mensagens. Tempo de saída seria o tempo de uma mensagem, né, do release, ou se for assíncrono, né, já que o processo que está liberando não tem que esperar nada, não há delay. Tá? E em termos de synchronization delay, que é o tempo entre o processo poder sair e outro processo poder entrar, bom, seria o equivalente a um processo enviar uma mensagem de release e o servidor enviar uma mensagem de grant. Então seria o tempo de 2 mensagens também. Não é exatamente um round trip, porque um round trip a gente assume que ele sai e chega no mesmo processo, mas assumindo que os tempos são proporcionais entre os clientes, seria o equivalente a um round trip, que é uma mensagem ir de um cliente para o servidor e depois voltar de um servidor para um cliente. Então, synchronization delay, um tempo de 2 mensagens também. Em termos de tolerância a falhas, o algoritmo ele sofre de um ponto único de falhas, que é o controlador, e se esse controlador falhar, eu vou ter que rodar, por exemplo, uma eleição para escolher um novo controlador. Bom, esse é o algoritmo centralizado. O segundo algoritmo é baseado em anel. Tá? Então, aqui eu posso permitir que N processos rodem o algoritmo de exclusão mútua sem necessidade de nenhum processo adicional, de nenhum processo especial. Para isso, eu vou organizar os meus processos logicamente em um anel unidirecional. Tá? Eu estou marcando aqui logicamente, porque nada impede que os processos troquem mensagens de aplicação em qualquer topologia que eles queiram. Mas para rodar o algoritmo de eleição, eles vão formar um anel unidirecional, só para a lógica de controle do algoritmo. Tá? E cada processo PI, ele vai passar o token para o seu vizinho no anel. Né? E o anel, ele é então uma lista circular, né? Quando chegar no último processo, volta para o primeiro. E a ideia geral, a intuição por trás desse algoritmo é que só existe um token passando pelo anel, de vizinho em vizinho, fazendo por exemplo, numa direção só, né? Mas, por exemplo, em sentido horário, só existe um token e a exclusão mútua vai ser alcançada quando o processo que recebeu o token, ele vai ter a autorização para poder acessar a sessão crítica. Então, quando o token chegar no processo, ele vai dar a esse detentor, e apenas ele, o direito de acessar a sessão crítica. E por isso o algoritmo, já por construção, eu posso afirmar que ele satisfaz a propriedade de safety. Só tem um token passando no anel. Só quem tiver o token vai poder entrar na sessão crítica. Logo, eu só vou ter no máximo um processo por vez na sessão crítica. Nunca vou ter 2 processos na sessão crítica. Então, satisfaz safety. Além disso, o anel é unidirecional. Então, o token vai indo numa direção e ele sempre segue nessa direção. Então, todo processo que pedir para entrar, eventualmente vai receber, vai ter o token passando por ele. Não vai acontecer de o token pular um processo do anel, ou quando ele estiver chegando, o token fazer um caminho inverso. Não, o token só anda num sentido. Então, todo mundo que pedir, em algum momento, vai ter a chance de ser atendido. Então, esse algoritmo ele não sofre de starvation e ele é justo. O funcionamento básico ele é bastante simples, bastante intuitivo. Então, o processo, quando ele quer entrar na sessão crítica, ele liga um flag, ele se marca como um processo que deseja entrar e fica esperando receber o token. Quando ele receber o token, ele pode entrar na sessão crítica e vai fazer o que ele tem que fazer,
e assumindo que o processo vai ficar um tempo finito, né, na sessão crítica, quando ele terminar, ele vai repassar o token para o vizinho do anel. Se o processo recebeu o token, mas ele não quer entrar na sessão crítica, ele simplesmente repassa adiante, repassa para o vizinho. Tá? Então, esse é o algoritmo. Tá? Numa forma um pouco mais estruturada, tá? Eu tenho aqui a descrição do pseudocódigo. Um processo PI, quando ele quer entrar na sessão crítica, ele se bloqueia, né? Ele liga um flag e fica esperando pelo token. Quando um processo PJ recebe o token, se esse PJ está com o flag ligado e queria entrar na sessão crítica, então ele vai poder entrar na sessão crítica agora segurando o token. Quando ele terminar, ele repassa o token para o vizinho. No entanto, se esse PJ que recebeu o token, ele não quer entrar, ele simplesmente repassa o token. Tá? Bastante simples essa ideia do algoritmo. Tá? E o token, então, ele serve então como um ingresso, né? Uma mensagem especial que é a mensagem que dá a permissão para aquele processo poder entrar na sessão crítica. Então, eu estou assumindo aqui que, por exemplo, tem os processos organizados 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o token anda num sentido, no caso, estou assumindo aqui o sentido horário, o token vai passando, e nesse momento o token está com o P4 e o P4 está na sessão crítica. Lembrando que essa é a organização lógica dos processos, mas nada me impede que os processos eles tenham uma relação física entre eles, trocando mensagens de aplicação. Esse anel lógico, ele é um overlay que ele é só formado para rodar o algoritmo de exclusão mútua. Mas nada impede que os processos troquem mensagens por outras razões, usando uma outra topologia. Bom, esse algoritmo tem um problema. Qual o problema? O que acontece quando nenhum processo quer entrar na sessão crítica? Tá? Então, geralmente eu faço essa pergunta na aula presencial e peço para vocês ficarem pensando. Então, o que vai acontecer se eu tivesse token passando e nenhum processo, ou muito esporadicamente um processo quiser entrar na sessão crítica? E depois de algumas discussões, a gente chega à conclusão que esse algoritmo está continuamente consumindo banda. Então, entre cada processo, existe uma mensagem sendo trocada, que é o token passando. Se nenhum processo, ou muito raramente algum processo quiser entrar na sessão crítica, eu tenho esse token passando constantemente. Então, o algoritmo está permanentemente, constantemente consumindo banda. Tá? Então, essa é uma deficiência do algoritmo. Em relação às propriedades, a gente acabou de discutir que safety é satisfeita porque eu só tenho um token passando e só o processo que tiver o token vai poder entrar na sessão crítica. Logo, eu nunca vou ter mais do que um processo na sessão crítica ao mesmo tempo. Então, ele satisfaz safety. Além disso, todo processo que marcar ou indicar que ele quer entrar na sessão crítica, como o token anda num sentido, no caso, sentido horário aqui, esse processo vai ser atendido em algum tempo finito. Ele não vai ficar sendo postergado indefinidamente. O token vai chegar nele e ele vai poder ser atendido. E a outra propriedade é ordering. Então, se um processo fazer o pedido para entrar na sessão crítica e houver uma relação causal com o pedido de outro processo, o pedido de um processo P1 happen before o pedido de um processo P2. A pergunta é, a entrada vai ser atendida nessa ordem? E a resposta aqui é não vai. Ele também não atende a propriedade de ordering. E para dar um exemplo, eu vou assumir que o token está aqui em P4, e o que pode acontecer é do P2, o P2 se marcar dizendo que ele quer entrar na sessão crítica. Então, ele se marca dizendo que ele quer entrar na sessão crítica. Ele vai ter que esperar o token chegar, mas ele já se marcou e diz que quer entrar na sessão crítica. Mas o que pode acontecer, porque eu não previno a comunicação entre processos, o que pode acontecer é que, além dele ter se marcado como querendo entrar na sessão crítica, ele pode ter enviado uma mensagem para P6. Uma mensagem de aplicação qualquer. E o P6, depois de ter recebido, ele pode também ter se marcado por alguma razão, dizendo que ele também quer entrar na sessão crítica. Tá? Então, o que acontece aqui é que essa marcação de P1, ela foi um evento que aconteceu antes dessa marcação essa marcação de P2, ela é um evento E1 que aconteceu antes de um evento que aconteceu
na marcação de P6. Então, a gente diz que o E1, ele happened before o E2, porque esse processo pediu, se marcou, daí houve um envio de mensagens, e essa marcação happened before o send, porque são dois eventos do mesmo processo. E esse send que aconteceu aqui, ele happened before o receive, porque pela regra 2 da relação happened before, o send sempre acontece antes do receive. E esse receive, ele happened before essa marcação em P6, porque são dois eventos locais. Então, eu posso afirmar que o E1 happened before o E2. Eu necessariamente preciso ter tido essa comunicação entre eles, porque se eu tiver só o E1 se marcando, e daí de forma concorrente, se eu tivesse só o processo P2 se marcando, e daí de uma forma concorrente tivesse o P6 se marcando, bom, daí seriam eventos concorrentes. Mas eu tive essa comunicação entre eles. E, portanto, eu posso afirmar logicamente que esse pedido para entrar de P2 aconteceu antes do pedido de P6. Mas o que vai acontecer nessa configuração é que depois que o P4 sair da sessão crítica, o token vem para P5, e daí o token vem para P6. E quem vai ser atendido vai ser P6. E depois que o P6 terminar, o token vai para P1, e depois vai para P2, e daí sim o P2 vai ser atendido. Então, nessa situação aqui, embora o evento E1, que foi o pedido de P2, tenha acontecido happened before, antes do pedido de P6, o P6 acabou sendo atendido antes. Tá? Então, a gente viu que o algoritmo consome banda, ele atende safety, ele atende liveness, mas ele não atende ordering. Tá? Outra pergunta é, qual o client delay? Qual o tempo que se passa entre um cliente pedir para entrar e ele de fato conseguir entrar? Ou se marcar dizendo que quer entrar, ele de fato conseguir entrar. Bom, isso varia. Depende de onde, em qual ponto do anel o token está. Se o cliente acabou de pedir e o token está chegando nele, o delay é zero. Tá? Seria zero. Então, seria o caso, por exemplo, do cliente, digamos assim, o token está chegando no 4 e o 4 se marcou dizendo que quer entrar. Ele não vai ter que esperar nada. Então, o delay seria zero. Mas o pior caso seria um client delay onde o token acabou de sair do processo e dele se marcou, ele vai ter que esperar o token dar toda a volta pelos N processos. Então, seria N mensagens trocadas. Então, o client delay pode variar entre 0 e N. Para sair, seria o equivalente a mandar o token para o próximo vizinho, seria somente uma mensagem. E a outra métrica seria o synchronization delay, que é o tempo entre um processo sair e o próximo poder entrar. Bom, isso também depende. Então, o que pode acontecer é, no melhor caso, o processo que está saindo da sessão crítica é o imediatamente anterior ao meu processo no anel. Então, se esse processo anterior está saindo, o tempo entre um processo entrar e o próximo entrar é o processo seguinte no anel receber a mensagem. Então, seria o tempo de uma mensagem do token chegar do processo anterior para o processo corrente, se esse processo corrente quiser entrar. Então, uma mensagem. No pior caso, seria se o processo que está liberando a sessão crítica vai ser o processo que vai querer entrar depois, porque ninguém no anel quis entrar além dele. Então, ele teria que esperar o token dar toda a volta no anel, que seria N mensagens. Bom, em relação à tolerância a falhas, obviamente esse algoritmo está sujeito a falhas. Eu não posso perder o token e eu não posso ter processos que falham, porque o anel se partiria. Então, esse algoritmo, ele precisa dessas garantias. Se eu não tiver essas garantias, bom, eu teria que ter algum outro tipo de algoritmo alternativo para fazer um monitoramento do anel e garantir que eu detecto rapidamente se alguma falha acontecer. Mas o algoritmo, nesse ponto, ele não tolera falhas. Bom, então a gente viu o algoritmo centralizado, baseado no processo especial, que é o gerenciador do anel. A gente viu o algoritmo distribuído baseado em... Desculpa. A gente viu o algoritmo centralizado, baseado no gerenciador da sessão crítica. A gente viu o algoritmo baseado em anel, essa versão distribuída baseada em anel. E agora a gente vai ver uma outra versão distribuída baseada numa fila distribuída, que é o algoritmo de Ricarta-Grauola. E esse algoritmo ele utiliza conceitos que a gente viu nas últimas aulas. Ele utiliza multicast e ele utiliza relógios lógicos. E ele vai
usar esses relógios lógicos para montar uma fila distribuída baseada em timestamps. Então, a ideia básica do algoritmo é cada processo ele pode estar num desses 3 estados possíveis. Ele pode estar no estado released, que é o processo não está na sessão crítica, ele também não quer entrar. Ele pode estar no estado wanted, o processo não está na sessão crítica, mas ele quer entrar. Ele pode estar no estado held, ele está na sessão crítica. E o funcionamento é o seguinte, quando o processo ele quer entrar na sessão crítica, ele envia uma mensagem a todos os processos e espera que todos os processos autorizem sua entrada. Então, basicamente, num grupo de N processos, um processo vai ter que mandar N-1 requisições, ou seja, uma requisição para todos os outros processos, e vai ter que esperar N-1 respostas, ou seja, a autorização de todos os processos. Então, o total de mensagens é 2 vezes N-1. Ou, alternativamente, se eu tiver multicast nativo na minha rede, e eu assumir que os processos fazem parte de um grupo, eu preciso só de uma mensagem de requisição, que é a minha mensagem multicast, e eu vou esperar as minhas N-1 autorizações. Então, 1 mais N-1 vai ser um total de N mensagens. Então, dependendo da configuração, sem multicast, 2 vezes N-1. Com multicast, N mensagens. Então, já estou explicando aqui qual é a largura de banda consumida pelo algoritmo. Bom, o algoritmo é bastante simples, tá? Então, eu vou seguir os passos e depois eu vou ilustrar com um exemplo. Então, assumindo que eu tenho um processo PR que quer entrar na sessão crítica, o que ele faz? Ele envia ou uma mensagem para todos os processos ou uma única mensagem multicast, informando que ele requisita entrar na sessão crítica, dizendo qual o timestamp dele. Tá? Timestamp do seu relógio lógico local. E esse processo vai ficar esperando, bloqueado, por todas as autorizações dos outros processos. Quando um outro processo PJ ele recebe um pedido de entrada, como esse enviado no passo 1, o PJ ele vai responder de uma dessas 3 formas possíveis. Se o processo PJ ele não está na sessão crítica e também não quer entrar, ele envia go para quem pediu, para quem solicitou. Se o processo PJ ele não está na sessão crítica, mas ele quer entrar, ele também está no processo de solicitação de entrada, ele vai enviar go para o processo que solicitou somente se o timestamp da mensagem for menor do que o seu próprio timestamp. Senão ele não vai responder com go e ele vai enfileirar aquele pedido. Tá? E por último, se um processo que recebeu uma solicitação, ele está na sessão crítica, ele está usando a sessão crítica, ele também não pode responder, ele também vai enfileirar. Eventualmente, quando um processo, esse processo que solicitou aqui no passo 1, eventualmente quando ele receber todos os replies, todos os goals, ele vai poder entrar na sessão crítica. E além disso, quando o processo sai da sessão crítica, ele vai enviar um goal para todo mundo que estava pendente. Para todo mundo que tinha sido previamente enfileirado, ele vai desenfileirar e enviar um goal para aqueles processos que estavam pendentes. Essa é a intuição por trás do algoritmo. Bom, o que acontece se 2 processos concorrentemente quiserem entrar na sessão crítica? Bom, ambos os processos, quando tiverem que responder a requisição do outro processo, eles vão estar nesse estado wanted, porque eles vão estar no estado que eles querem entrar. Então, quem vai entrar vai ser o processo com menor timestamp, porque o processo com maior timestamp, ele vai ter tido a sua requisição enfileirada. Não vai ter sido respondido imediatamente. Mas o processo com menor timestamp vai ter tido a sua requisição respondida. Mas a gente sabe que no algoritmo de relógios lógicos, eu posso ter processos com o mesmo timestamp, porque o algoritmo dá um ordenamento parcial, não é um ordenamento total. Então, o que pode acontecer se ambos tiverem o mesmo timestamp? Bom, a gente discutiu sobre isso na aula de relógios lógicos, e a solução é criar uma ordem total usando algum critério artificial. Por exemplo, eu posso usar o ID do processo para desempatar no caso de timestamps iguais. Tá? Então, eu posso criar uma ordem total a partir de uma ordem parcial, usando um critério arbitrário como o ID do processo para desempate. Bom, vamos ver um exemplo. Tá? Eu tenho P1, P2 e P3. Tá? Eu vou assumir que numa situação inicial, o
o P3 não quer entrar na sessão crítica, mas o P1 e o P2 querem. E para isso, o P1 e o P2 vão enviar suas requisições. A requisição do P1 tem timestamp 41 e a requisição do P2 tem timestamp 34. Então, o P1 vai enviar uma requisição para todo mundo do grupo, tá? Com timestamp 41. No caso, o P1 aqui ele está mandando para ele mesmo, tá? Isso é uma característica de um grupo fechado. Eu não vou entrar em detalhes agora de comunicação em grupo, né? Isso a gente discutiu na aula passada, mas o processo poderia ou não mandar mensagem para ele mesmo. Isso aqui eu vou deixar como um passo opcional, tá? Mas em grupos fechados, normalmente o processo mandaria para ele mesmo. Tá? Mas enfim, o processo manda um multicast com timestamp 41. E o P2 também manda o seu multicast com timestamp 34. Bom, o que os processos fazem agora? Bom, o que o P3 faz? O P3, se a gente olhar no algoritmo, ele não está na sessão crítica, ele também não quer entrar. Então, o P3 ele vai executar esse passo 2.1. Ele não está na sessão crítica, também não quer entrar, ele vai enviar um go para ambos os processos. Então, o P3 envia um go para os dois processos. Bom, o P1 e o P2 querem entrar, eles estão em estado wanted, só que um vai ter que tratar a requisição do outro. Então, a requisição de P1 tinha timestamp 41, a requisição de P2 tinha timestamp 34. O que acontece é que quando o P2 receber a aquisição do P1, o P2 vai ver que o ID dele mesmo é menor do que a requisição de P1. Então, o P2 não vai responder, ele vai enfileirar o P1. Ele vai enfileirar o P1. Ele está nesse passo 2.2 e ele vai enfileirar o P1. Então, o que acontece é que o P2 não responde, ele enfileira o P1. E o que o P1 vai fazer quando receber a requisição do P2? O P1 vai ver que a requisição do P2 é 34 e é menor que 41 e, portanto, o P1 vai executar o passo ponto 2 e vai responder a requisição do P1. O P1 vai responder a requisição do P2. O P1 vai responder a requisição do P2 porque a requisição do P2 tem a timestamp menor. E o P1 vai enviar go para P2. E nesse momento, o P2 recebeu as N-1 requisições. Desculpa, as N-1 autorizações para a requisição que ele enviou. Então, o P2, tendo recebido, nesse caso, as duas autorizações que ele precisava, o P2 efetivamente consegue entrar na sessão crítica. E agora, ele está acessando de forma isolada a sessão crítica. Quando o P2 terminar, ele vai executar o último passo do algoritmo, que é enviar um go para todo mundo que estava pendente. Então, eventualmente, quando o P2 terminar, ele vai enviar o go que estava faltando para P1, e o P1 agora, com os dois gols, o de P3 que ele já tinha recebido e o de P2 que vai ser enviado depois que o P2 terminar, daí vai ser a vez do P1 entrar na sessão crítica. Bom, eu tenho mais um exemplo agora, tá? Só para ilustrar, eu achei bem importante esse algoritmo, eu vou ilustrar com mais um exemplo, agora com 4 processos, assumindo que P4 está na sessão crítica e o P1 e o P2 vão querer entrar, e o P3 não quer entrar. Então, o P1 vai mandar uma mensagem de request para todo mundo, nesse caso o timestamp é 6, e o P2 vai enviar uma mensagem de request para todo mundo, nesse caso com timestamp 4. Bom, como é que os processos respondem? O processo P3 está em estado released. Ele não está na sessão crítica e não quer entrar. Então, o P3 vai enviar go para P1 e para P2. Vai dar um reply positivo para P1 e para P2. O processo P4 ele está em held. Ele está na sessão crítica, então ele vai enfileirar as duas requisições. Ele vai botar tanto a requisição de P1 como de P2 e vai deixar numa fila. Não vai responder. E agora resta saber o que o P1 e o P2 vão responder. No caso, o processo P1 tem o timestamp 6 e o P2 tem o timestamp 4. Então, o timestamp de P2 é menor. Então, o P1 responde para P2, mas o P2 não responde para P1. O P2 enfileira o P1. Então, o novo estado vai ser esse aqui. O P4 enfileirou as duas requisições, porque ele está em held. O P3 enviou as duas respostas para P1 e para P2. O P1 respondeu para P2, porque o timestamp de P2 era menor, mas o P2 não respondeu para P1.
Tá? O P2 enfileirou o P1. Então, nada mudou, o P4 continua em sessão crítica, o P2 recebeu só 2 replies e o P1 recebeu só um reply. O que acontece é que quando o P4 terminar o acesso à sessão crítica, ele vai executar o último passo do algoritmo, que é enviar um goal para todo mundo que estava pendente. Então, quando o P4 terminar, ele vai enviar um goal para P2 e para P1. Para P2, isso era suficiente para ele conseguir entrar, porque o P2 só faltava receber uma mensagem, que era a mensagem de P4. Quando o P4 saiu da sessão crítica e enviou o reply, o P2 recebeu a mensagem que faltava e ele pode entrar. O P1 agora recebeu a segunda mensagem. Ele já tinha recebido um OK de P3 e agora recebeu um OK de P4. Ele ainda não recebeu o OK de P2. Mas agora é a vez do P2 entrar na sessão crítica. Quando o P2 terminar, ele vai executar o último passo, que é enviar um goal, um reply, para todo mundo da sua lista de pendências, que nesse caso era só o P1. Então, quando o P2 terminar, ele envia um reply, e agora sim, o P1 recebendo a última autorização que faltava, o P1 vai conseguir entrar na sessão crítica. Bom, essa é a ideia do algoritmo. Em termos de pseudocódigo, está aqui o funcionamento dele, né? Numa inicialização, todo mundo fica no estado released, no início, né? Ninguém quer entrar. Quando o processo quer entrar na sessão crítica, ele muda o seu estado para wanted, e ele faz um multicast para todos os processos, enviando o seu timestamp, o timestamp da sua requisição. Ele guarda esse timestamp também, uma variável local. E ele vai esperar, ele vai ficar esperando bloqueado que todos os N-1 processos enviem uma mensagem de go, de reply, de OK. Só depois que ele receber esses N-1 replies, ele vai desbloquear e vai entrar no estado held. Senão ele vai ficar bloqueado aqui até receber. Quando um processo PJ recebe uma requisição de um processo PI com timestamp I, o que o PJ faz é o seguinte: se o estado dele está em held ou se o estado dele está em wanted, mas nesse caso o timestamp de PJ, da requisição de PJ, é menor do que o timestamp da requisição de PI que ele recebeu, nesse caso ele não vai responder, ele vai enfileirar a requisição. Se não, ele responde imediatamente. Ele responde imediatamente para aquele PI que solicitou. E o último passo é a saída da sessão crítica, que é simplesmente mudar o estado para released e responder para qualquer processo que estava enfileirado naquela estrutura de dados, naquele vetor de processos enfileirados. Bom, algumas propriedades do algoritmo. Ele satisfaz safety. Então, só tem um processo que vai receber as N-1 autorizações de cada vez. Então, o que pode acontecer é um processo segurar alguma autorização e não enviar para outro processo, para garantir que só um vai estar entrando por vez, mas só um vai ter N-1 autorizações por vez. Então, logo satisfaz safety. Eu vou atender esses processos seguindo os relógios lógicos, então eu não vou ter nenhum tipo de postergação infinita. E, além disso, esse algoritmo, ele satisfaz ordering, porque eu vou estar seguindo as atualizações dos relógios lógicos de cada processo e vou estar seguindo a ordem dos timestamps dos processos, sendo que a decisão que os processos fazem em caso de concorrência, de empate, é isso aqui, é escolher o menor timestamp nesse passo 2.2. Então, eu consigo garantir, através desse algoritmo, a propriedade de ordering. Tá? Em relação ao número de mensagens, a gente tinha discutido antes, assumindo que eu não tenho multicast nativo, eu preciso de N-1 mensagens de requisição e N-1 de autorização, ou seja, 2 vezes N-1. Com multicast nativo, eu preciso de uma mensagem de requisição e N-1 de autorização, ou seja, N mensagem. Em termos de client delay, então, o que seria o client delay desse algoritmo? E o curioso é, embora eu esteja trocando esse número bastante grande de mensagens, né, 2 vezes N-1, o client delay, eu posso considerar que ele é proporcional a um tempo de round trip. Porque se eu assumir que as minhas N-1 requisições foram todas enviadas concorrentemente,
e depois todas as n-1 respostas, os replies, forem enviados concorrentemente, o tempo que eu tive que esperar é o tempo de uma mensagem e o tempo de outra mensagem. Ou seja, seria um tempo de round trip. Obviamente, se essas mensagens fossem todas serializadas, então eu vou mandar para um de cada vez na ida e vou receber de um de cada vez na volta, daí não seria o caso de um round trip time. Mas assumindo que a rede é capaz de propagar mensagens concorrentemente, eu vou esperar vai ser o tempo de todas as mensagens serem enviadas um passo e eu receber todos os replies em outro passo, ou seja, um tempo de round trip time. E o tempo de synchronization delay, que é o tempo entre um processo sair e o outro poder entrar, seria, por exemplo, o tempo que se passa entre o P4 sair e o P2 entrar. É o tempo de uma propagação de uma mensagem na rede. Então, seria o tempo de uma mensagem só. Enquanto que o tempo de round trip, o tempo de uma mensagem ir e voltar, o tempo de transmissão de uma mensagem seria só essa mensagem, seria só, então, um eventual reply, um eventual go que estava faltando. Bom, e sobre tolerância a falhas, é um ponto que eu vou discutir agora no próximo slide para fechar essa aula de hoje, mas uma questão que preocupa o funcionamento do algoritmo é a seguinte: um processo ele vai ficar bloqueado esperando pelos n-1 replies. Agora, digamos que algum processo qualquer falhou. Não é nenhum processo que estava ou não estava com o token, tanto faz, é um processo qualquer que falhou. Um processo qualquer que falhou nunca vai ser capaz de mandar um reply. Então, se eu não tiver nenhum mecanismo de tolerância, esse processo ele vai ficar em deadlock, esperando para sempre por um reply que nunca vai chegar porque um processo falhou. Então, de certa forma, ele é um algoritmo bastante sujeito a falhas. Porque mesmo que a gente pegue o algoritmo centralizado, que foi o primeiro algoritmo que a gente viu, se o coordenador falhar, tudo bem, isso é catastrófico, porque eu vou ter que eleger um novo coordenador para gerenciar a sessão crítica. Mas se algum outro processo que não estava com o anel falhar, bom, daí ele possivelmente pode não impactar no funcionamento do algoritmo. Agora, nesse algoritmo totalmente distribuído, qualquer processo que falhar não vai ser capaz de enviar uma dessas replies e vai deixar esse processo aqui esperando em deadlock para sempre. Então, ele é um algoritmo bastante sujeito a falhas. Tá? E só para concluir essa questão de falhas, então, tá? Só alguns comentários adicionais. Em relação ao algoritmo centralizado, eu acabei de comentar, né? Se o controlador, o gerenciador do token falhar, eu preciso do algoritmo de eleição para escolher um novo coordenador. No entanto, se algum outro processo aleatório falhar, que não detinha o token, bom, daí ele não vai impactar no funcionamento do algoritmo. No algoritmo do anel, eu tenho erros possíveis que seriam a quebra do anel, né? Um processo falha, ou o token é perdido, ou seja, a mensagem é perdida. Então, o algoritmo ele não tolera nenhuma dessas falhas. Se isso acontecer, o algoritmo não vai funcionar. Eu posso ter um algoritmo externo, separado, para fazer a monitoração do anel e, em caso de alguma falha, restaurar o token ou restaurar a configuração do anel. Mas seria um algoritmo à parte. Esse algoritmo que a gente viu não está sujeito a falhas. E o algoritmo da fila distribuída, que foi esse último, ele está sujeito a falhas de qualquer processo. Qualquer processo que falhe não vai enviar um goal e, portanto, o algoritmo ele pode gerar um deadlock. Existem extensões na literatura onde eu poderia, por exemplo, esperar apenas por um subconjunto de processos me darem um OK. Então, eu tenho alguns algoritmos na literatura que são extensões que flexibilizariam isso. Se eu recebesse um subconjunto de OKs, seria suficiente para decidir a minha entrada na ação crítica. Então, obviamente, esses aspectos que a gente discutiu hoje, eles não endereçam todos os problemas. Por exemplo, se um processo que detinha o token falhou, o que acontece? Eu possivelmente posso precisar restaurar o estado do recurso por um estado saudável, não só devolver o token para o algoritmo, mas também restaurar o estado do recurso. Então, tem uma série de problemas que precisam ser levados em consideração. Bom, e esse foi o meu último slide. Esse é o material para leitura e eu encerro por aqui.